Interessante quando a gente vai para outras regiões assim do país, a questão da comunicação, né? Como a gente descobre e aprende quão mal a gente se comunica, né? Então a gente, no nosso contexto, a gente se comunica entre nós e existe uma certa facilidade nisso, mas quando a gente vai para outros lugares, a gente vê como é complicado isso. Já no aeroporto, em São Paulo ainda, no aeroporto, quando estava indo para o Cariri, o aeroporto que desce lá é em Juazeiro do Norte. E Juazeiro do Norte ele é uma cidade maior no meio de um grande interior ali, que vai Rio Grande do Norte, todo o pessoal que vai Paraíba, para aquela região assim, mais ao sul do Ceará, então é bem interior assim, e aí vem, né, todo mundo que vai para lá acaba indo para esses interiores, né? Então, no aeroporto ainda parou um cara do meu lado e fez uma pergunta, e aí eu não entendi nenhuma palavra assim. Eu pensei, esse cara tá falando outra língua, com certeza, né? E aí eu tentei puxar as línguas que eu conheço, assim, pelo menos, né? Um pouco de inglês, um pouquinho de alemão, espanhol, que língua o cara tá falando? Assim, tenta identificar pelo menos a língua que o cara tá falando. E aí ele falou de novo, e de novo, não entendi nenhuma palavra, assim. E aí o cara que estava do meu lado respondeu para ele, assim, num cearense bem puxado, assim. Eu vi que o cara se esforçou para... E era o cearense mesmo, o cara estava falando em cearense, não estava falando um português cearense. Eu não entendi nenhuma palavra da pergunta dele, eu não entendi nenhuma palavra. Então, é interessante as questões de comunicação, né? Como a comunicação ela pode ser auxiliada ou prejudicada pelo nosso contexto, por quem nós somos, o que a gente pensa, o jeito que a gente age, tudo isso auxilia na comunicação, né? A forma de se portar. E eu próprio lá no ensino, lá eu tenho dificuldade, assim, eu vejo que, como eu cheguei meio em cima do laço, né? Eu atrasei um dia, então não tive tempo de me adaptar um pouco, de conversar com o pessoal de lá, que isso eu já vou tentando me adaptar um pouco. Eu cheguei já ensinando e na primeira aula, final da primeira aula, um professor do seminário falou para mim assim, professor, tem que ter mais cuidado, falar mais devagar, tem que falar com calma, tenta, né? O pessoal entendeu pouco. E aí eu lembrei, né, que tem que ir com calma, tem que ir devagar, não é, e a gente às vezes olha, né, para os outros como inferiores, né, a gente tem uma tendência, né, pensar que o outro fala pior, mas na verdade é simplesmente diferente, né, a gente tem que levar isso sempre em consideração. E eu quero abrir com vocês em Efésios 4, o Efésios 4 fala sobre a comunicação, como a gente pode e deve se comunicar, mas não pensando no contexto transcultural, né, uma comunicação transcultural, mas o contexto nosso, né, do nosso dia a dia, de aprender a se comunicar bem entre nós. E Efésios 4, a partir do versículo 25, vai trazer alguns preceitos e algumas verdades acerca da comunicação, para que a gente melhore a nossa própria comunicação, né? Como que a gente pode comunicar entre nós e sermos verdadeiros, né? Honestos, falando a verdade em amor, se mantendo honestos em relação à própria comunicação. E isso é um preceito que a gente tem que sempre crescer, né? É um crescimento para todos e para cada um, né? Porque não é só uma questão de falar as palavras de forma correta, de forma pausada, mas é verificar se o outro está entendendo, se a comunicação, inclusive, está trazendo crescimento. Então, tudo isso vai estar incluso aqui na comunicação que Paulo propõe em Efésios 4. Vamos ler o 25 até o 32, diz assim: portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe ou nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, blasfêmia, gritarias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então é interessante que essa parte das palavras, né, ela está num contexto de falar a verdade, de se revestir de uma nova natureza em Cristo, e é algo que todos os cristãos, então, devem estar procurando, né, uma boa comunicação.
E algo que é interessante é como a gente trabalha, né, com pessoas. A gente vê que problemas de comunicação são constantes e são o eixo, às vezes, de muitos problemas, até inclusive, né, no casamento, na criação de filhos, né, a forma como a gente comunica as coisas, né? Por exemplo, aqui fala em iras e gritarias, né, como às vezes isso se torna presente na comunicação, né, algo que não deveria. Ele fala em blasfêmia também, né, que é a ideia de amaldiçoar a Deus. Então a gente acaba fazendo esse tipo de coisa sem muitas vezes nem perceber, ou mesmo, né, sem estar ativamente querendo ofender a Deus, e até isso nós fazemos. Então vamos estar entrando e se aprofundando aqui um pouquinho nesse texto, né? Então, o primeiro princípio que a gente tem, obviamente, né, é de ser verdadeiro, no versículo 25, né? Ser honesto naquilo que nós falamos. E ele diz, né, fale a verdade, deixando cada um a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Parece que o primeiro princípio é de falar a verdade, mas antes do princípio de falar a verdade, existe um princípio que está dentro do falar a verdade. Se a gente olhar para o grego, né, a gente normalmente olha só em português, né, mas no grego aqui, essa palavra fale, ela é um imperativo, ela é um imperativo ativo, e isso comunica algo, né? Então, quando a gente diz fale a verdade, a gente está pensando assim, quando falar, fale a verdade. Mas antes desse princípio de quando falar, fale a verdade, como o fale é um imperativo, então o primeiro princípio é falar. Então a ideia é que se calar não é algo para o crente, né? Se omitir de falar. Então o primeiro princípio aqui, na verdade, é fale. O cristão, ele tem que falar. As outras pessoas, elas não são capazes de ler os nossos pensamentos, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente não comunica, né? Então a gente sabe que é necessário que haja comunicação. Muitas vezes nos relacionamentos, né, uma pessoa se cala e não quer mais comunicar e usa do calar-se como uma forma de comunicação, né? Às vezes para mostrar que a gente está bravo com alguém, que a gente está irritado com alguém, né? Então eu vou me calar e não vou mais falar com essa pessoa. Então isso é uma forma de comunicar algo. Interessante, né? Como o silêncio, ele pode comunicar algo, né? Então o se calar não é algo bíblico, né? O se omitir de falar não é algo bíblico. Às vezes a gente vai achar, né? Não, então não vou falar nada para não pecar, né? E muitas vezes nisso estamos pecando. Então existe um cuidado também no se calar. Pode haver a opção, né, de se calar frente a algo, mas nós temos que cuidar para nisso não estarmos pecando, né? Então o se calar intencionalmente como uma forma de, às vezes, trazer uma punição para alguém, né? Fazer uma maldade com alguém, né? Ficar quieto e não responder mais para alguém, né? A pessoa fala com a gente, né? Vira a cara, ou vai dormir simplesmente, que até é um princípio que vai aparecer aqui logo adiante, né? Que é a ideia de deixar a ira para se resolver depois, né? Os problemas eu resolvo depois, né? Então isso vai aparecer no 26 e 27, né? Sobre não se pôr o sol sobre a vossa ira, né? Que não deixar para resolver problemas depois, né? Mas resolver no momento oportuno, né? No momento correto. O versículo logo antes, né, o 15, ele fala sobre seguir a verdade em amor, e aqui, né, sobre o falar de fato a verdade, né? Então, quando nós pensamos em uma ação contínua de falar a verdade, nós estamos pensando, né, em algo que precisa ser honesto, né? Então a nossa comunicação, ela precisa comunicar a verdade. Então, quando a gente se omite de falar, a gente não comunica a verdade, a gente simplesmente comunica algo que a gente deixa para o entendedor, né, para o receptor da mensagem. Quando a gente fala em comunicação, né, qualquer um que faz estudar comunicação, seja cristã ou não cristã, né, a gente vai falar sempre num emissor da mensagem e um receptor da mensagem. E entre esses dois existe um meio de comunicação. Então são vários os meios de comunicação. A gente pode dizer que o WhatsApp é um meio de comunicação, o telefone é um meio de comunicação, né? A escolha do meio de comunicação, ela também comunica algo, né? Se você manda talvez uma mensagem de WhatsApp, você está comunicando que aquilo lá não é tão urgente quanto se você ligasse. Ou você está comunicando que aquilo lá não é tão importante quanto se você procurasse a pessoa para conversar, né? Então, você fala para alguém, preciso conversar com você, vou ir na sua casa. É diferente de algo, né, que você manda uma mensagem de WhatsApp, né, você demonstra, né? Então existe questão de importância, existe questão de relevância, existe a questão de clareza.
Eu lido muito com conflitos, né, de casais, conflitos de noivado e namoro, a gente acaba lidando bastante com isso. E aí muitas vezes as pessoas, inclusive, principalmente os mais jovens, né, eles falam assim, eu falei isso para a pessoa, e daí eu tenho que parar e dizer, você falou ou você mandou uma mensagem? Não, eu mandei uma mensagem. Né? E aí existe um conflito, às vezes, até por conta do meio de comunicação, né? E tem isso aí, os casais jovens, às vezes, né, escrevem tudo errado, né, no WhatsApp, e aí o meio de comunicação está, né, desestruturado, e aí existe, às vezes, um conflito, porque um falou uma coisa, outro entendeu outra, né? O meio de comunicação não foi, às vezes, a escolha ideal. Né? E às vezes eu tenho que dizer, então mandem mensagem de áudio, liguem um para o outro, ou se procurem para conversar, né? Em vez de ficar mandando mensagem, às vezes, né, gerando conflitos e contendas, né? Então a escolha do meio de comunicação, ela é algo chave, às vezes, também para estabelecer e estruturar bem a comunicação, né? A forma como falar. Então nós temos que falar, primeiro princípio, né, no versículo 25. Segundo princípio, ainda no versículo 25, quando falar, então, fale sim a verdade. Né? Então, falando a verdade, nós temos que ir adiante. Né? Então, ser honesto é mais do que não mentir. Né? É ser aberto, é ser sincero. De fato, nós temos que não mentir. Né? É algo que a Bíblia proíbe, isso é muito claro no cristianismo. Né? A gente sabe desde criancinha que a gente não deve mentir. Né? Isso é um princípio cristão. É interessante como outros povos, outras nações, elas vão valorizar a mentira, né? Existem, né, o povo árabe, por exemplo, eles têm um sistema de valorizar aquele que consegue manipular melhor a situação, né? E pode ser feito uso da mentira. Culturalmente isso é algo aceito, né? Você faz o uso da mentira desde que você atinja seus objetivos, e esse é o cara bem sucedido no conceito árabe, por exemplo, né? Se você consegue enganar o outro e tal, e usou da mentira para isso é desculpável culturalmente, porque faz parte, às vezes, para você ser bem sucedido. Né? Então é algo que na nossa cultura é muito claro, né? O mentir é errado. Apesar das pessoas sim usarem, as pessoas sim mentem para nós, né? Sim ganham benefícios disso, mas existe uma predisposição, um pré-entendimento que isso é errado. Né? A pessoa mente, mas tem um pouco de vergonha, né? Fora os políticos, todo mundo tem um pouco de vergonha de mentir, né? E sabe, no mínimo sabe que aquilo lá é algo errado. Apesar de sim, a mente pode até ficar cauterizada, né? Tem pessoas que vivem mentindo constantemente, né? Vivem e começam a trocar, inclusive, a verdade pela mentira. Né? E é interessante esse negócio da mentira, como ela se torna algo... o pecado, né, ele faz isso, né? A gente fala de cauterizar a mente, né? A mente vai se cauterizando em torno de falar mentiras, a pessoa se acostuma a falar sempre mentiras e se torna, né, um grande... ela própria começa a acreditar, né? Ela começa a se convencer de que aquelas coisas são verdade. E a neurociência tem mostrado algumas coisas sobre isso, né? Como o próprio cérebro de uma pessoa que mente com constância vai sendo modificado, o próprio cérebro vai se modificando a ponto de que muda a sua forma de entender e de ver as coisas do mundo, né? Então começa a surgir o que se chamaria daí de doenças, né? Como alguém que é... Como é que é o nome da doença de alguém que mente lá? Existe um termo específico, né? Uma doença lá, que é alguém que mente. Né? Eu atendi uma pessoa que era assim, e ele sempre mentia, né? Se tornou algo comum na vida dele. E era algo... Foi interessante porque... Era algo que pertencia a uma família, né? A família tinha esse costume de mentir uns para os outros. Eu acompanhei a família por um tempo e todos eles tinham problemas bem grandes, né? Em torno disso, né? Tanto entre eles como família, né? Quanto quando cada um, né, lidando no meio profissional, no lugar que for estudar. Um deles, inclusive, foi para o seminário e, por conta de mentiras, acabou sendo expulso desse seminário. Né? Foi algo bem grave, inclusive. E... né, destruiu a vida do cara. Então é interessante como a mentira ela vai saindo do controle e a pessoa perde a própria noção do que é verdade e mentira. Né? Então ela naturalmente, né, você conversava com essa pessoa, uma das pessoas dessa família, e naturalmente ela ia inventando coisas e tal, e se não tivesse alguém para dizer, opa, não, isso aqui, né, volta, menos, menos. E a pessoa daí, tá. E aí retomava a verdade, né? Então é interessante como isso pode se tornar, né,
é difícil definir aqui o que é doença e o que não é, mas se torna de fato um costume, né? Um costume muito, muito ativo na vida da pessoa, né? Quando ela especificamente não fala a verdade, ela começa a transgredir um princípio claro cristão, né? Da mentira. Então, o primeiro princípio é falar, o segundo é falar a verdade, e a terceira ideia é falar a verdade em amor, né? Colossenses 4 fala sobre a palavra temperada com sal, né? Em Colossenses 4:6, né? Porque a gente deve medir a palavra, a forma de falar, e aqui entra o meio e a forma de comunicação, para falar a verdade, sim, de forma sensível, né? Porque muitas vezes a gente é insensível com as nossas palavras, né? A gente fala a verdade, fala a verdade e fala a verdade sem amor, né? Às vezes a gente quer comunicar algo e a gente faz isso sem medir as palavras, sem ser temperado, né? Sem ser agradável, né? Sem permitir, e a gente acaba então não sendo, como a Bíblia mostra aqui, né? Não transmitindo graça, né? Versículo 29 fala em transmitir graça aos que ouvem, né? E a gente às vezes, né, com o nosso falar, a gente transmite mais condenação às vezes do que graça, né? Então o ser sensível e ser na honestidade, ser sensível é muito importante. A gente às vezes pensa, não, então eu tenho que falar a verdade, agora eu vou falar toda a verdade, então, né? Não, vou falar a verdade, falo mesmo, falo a verdade, falo mesmo, né? Então é a sensibilidade, né? Na forma, no ouvir, no estar disposto a ouvir, né? Quando a gente vai evangelizar, por exemplo, né? Ouvir a perspectiva do outro, considerar a realidade na qual a pessoa está inserida, né? Como ela desenvolveu o entendimento dela, por exemplo, acerca de Deus, acerca das coisas espirituais, e ali então, né, no ouvir a gente vai conseguir captar para poder evangelizar, para poder mostrar e falar sobre a verdade, né? Então, se a comunicação ela for só do comunicador para o receptor, né, e o receptor, né, não comunicar de volta algo e a gente não estiver atento ao que a pessoa está falando, então a comunicação ela vai estar corrompida. Se você assistir ou gosta de assistir entrevista, aquelas entrevistas de podcast ou estilo Jô Soares, essas entrevistas, você vê que os melhores entrevistadores são aqueles que escutam, né? São aqueles que escutam o que o outro tem para falar, né? Esses dias eu ouvi alguém falando sobre dar entrevistas, ou sobre como fazer uma boa entrevista. E ele falou, o bom entrevistador é aquele que escuta, né? Muitas vezes a gente vê entrevistadores só colocando a pauta dele, né? Querendo falar, e querendo ouvir aquilo que ele quer do outro, né? E não sendo sensível a escutar o que o outro falou e em cima do que ele falou continuar construindo. E quando a gente evangeliza, quando a gente está falando de Cristo, então é importante a gente, em amor, né, estar decidido a também ouvir a pessoa e não só colocar o nosso ponto de vista, não só colocar a informação do jeito que a gente quer, porque isso não vai ser bem recebido, né? A pessoa até pode se calar e, né, ficar ouvindo e pensando, né, esse cara é chato aí, termina logo de falar que eu não aguento mais esse cara falando. Então a gente tem essa questão de falar a verdade em amor, não é só colocar uma palavra que é amorosa, mas em amor também ouvir essa pessoa, ouvir o que ela tem a dizer e ser sensível, né? E aí é interessante que parece que entra um outro assunto no meio, né? O versículo 26, parece que entra a questão da ira aqui, parece que cai de paraquedas aqui. Diz assim, fiquem irados e não pequem, né? Mas obviamente, né, muitas vezes a ira acontece por conta da comunicação, né? Algo que nos falaram ou algo que a gente percebeu na outra pessoa, que talvez ela nem falou, mas a gente percebeu na forma de comunicar, né? Fez uma cara feia para nós, a gente falou algo, a pessoa fez, né? É como se dissesse algo, né? Faz uma careta assim, né? Nada a ver, né? Faz uma careta de... né? E isso, né, pode muitas vezes gerar ira na comunicação, então a ira muitas vezes acontece. Então Paulo aqui diz que existe a possibilidade de a gente até ficar irado, mas ele diz que a gente deve ficar irado, mas não pecar. E ele diz para a gente resolver então a nossa ira. Quando a gente fica irado, a gente tem que resolver a nossa ira. E ele usa esse termo aqui. Não deixem, 26 no meio ali, né? Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, quando houver um problema de comunicação, você está comunicando com alguém, você está tendo, né, uma conversa com alguém, ou, às vezes a gente em casal, né, discutindo alguma coisa, ou conversando alguma coisa que é necessário, então um fica bravo, um fica irado em relação ao que está acontecendo. E aí Paulo traz essa dica, né? Não se ponha o sol sobre a ira de vocês.
O que é não se ponha o sol sobre a ira de vocês? Alguns vão falar, não deixa esquentar, né? Não deixa o sol vir em cima. Mas a ideia é, quando você está, vamos dizer que você teve uma discussão com alguém e tal, e está irado. E aí o pecado seria o quê? Deixar o sol se pôr sobre a ira. Então, vamos dizer que a gente discute no fim da tarde. Então vai se pôr o sol, cada um vai para sua casa, e aí só no outro dia a gente vai debater o caso. Então a dica de Paulo é, não se deixe botar o sol, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a ira, ou seja, não vão para casa irados, não vão dormir bravos um com o outro, né? Não deixa para resolver lá na frente, ou às vezes nunca resolver, né? Não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Não deixe para resolver depois, ou resolver nunca. E ele diz, por que você não deve fazer isso? Porque isso, 27, isso dá lugar ao diabo. Então, por exemplo, quando um casal discute, ele diz, não, amanhã a gente conversa sobre isso. Né? O que o outro lado faz? Né? Fica mais irado ainda. Né? E aí, deixa Satanás trabalhar no coração. Então, nós maridos, né, quando a gente vai pensar em resolver a situação, nós temos que resolver quanto antes o possível. Porque em não fazer isso, nós estamos dando lugar ao diabo. Nós estamos permitindo que Satanás trabalhe no coração da nossa esposa. Né? Ou o contrário também, quando a gente tem, né, quando a esposa fica irada. Então ela, não, né, faz o que o versículo 25, né, diz para não fazer, que é, não vou me calar. Nisso eu vou estar fazendo o quê? Deixando para depois. E 27, dando lugar ao diabo. Então a ira, né, é interessante como ele monta esse texto aqui, é muito bom, né? A forma como a comunicação, o falar é importante, o falar a verdade em amor, e aí entra essa questão da ira, de quando a ira então toma a posição na comunicação, como que a gente faz isso? A gente resolve as situações, a gente tenta se manter atualizado no que nós fazemos. Então quando nós não tratamos os problemas hoje, nós estamos, em pecado, nós estamos abrindo caminho para amargura e ódio, e a gente está trazendo problemas subsequentes na nossa vida, né? Mais problemas virão. Então isso acontece, né? Relação pais e filhos, chefe, empregador, vizinho com vizinho, né? Como às vezes acontece, né? Que os vizinhos às vezes ficam anos sem se falar, né? Se cruzam pela rua e tal, e um vira a cara, faz de conta que não conhece, né? Então coisas feias que, né, não poderiam acontecer num meio onde um dos lados é cristão, né? Então isso acaba acontecendo. Versículo 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né, uma palavra suja. A palavra torpe é a palavra torta, né? Ela não necessariamente é um palavrão, às vezes a gente pensa que só fala de palavrão aqui. Mas inclui palavrão, né? Eu sei que, imagino que os irmãos não falem palavrão, né? Não é um bom hábito, mas é uma palavra que é torta, uma palavra que é colocada de forma errada. A palavra torta é a palavra que não entrou bem. Então, é uma palavra mal escolhida, não saia da vossa boca nenhuma palavra mal escolhida, mas somente uma palavra que for boa para edificação, que traga crescimento. Quando a gente edifica algo, nós estamos construindo algo. Então, uma palavra boa para comunicação, ela vem conforme a necessidade. Ela vem a palavra certa, na hora certa, e assim ela transmite graça aos que ouvem. Então, quando nós vamos lidar com a comunicação, nós temos que pensar nas palavras que são tortas, que muitas vezes não tratam o problema, né? Quando a gente tem, por exemplo, a ira, está envolvida ali, então a palavra colocada errada, ela não ajuda a construir, ela ajuda, na verdade, a destruir e traz problemas. Então a comunicação ela é importante nisso. Eu lembro quando eu trabalhava em indústria calçadista, e a gente tinha um patrão que ele era mau, assim, que quando alguém trazia uma informação que ele não gostava, ele fazia questão de ser ruim com a pessoa, assim. E aí o que acontecia? Ninguém queria trazer a informação para ele, né? Então algo ruim acontecia na empresa lá, sei lá, parou a esteira lá. E aí tem que falar para o patrão, e aí ninguém quer falar para o patrão. Aí já vai perdendo tempo, e tempo na indústria é dinheiro, você tem um monte de gente parada, o patrão está lá perdendo dinheiro sem saber, porque ninguém foi comunicar para ele, porque ninguém tem coragem de comunicar. Porque o que acontece, que nem nos reis antigos, né? Que vinha o mensageiro com uma mensagem e ele matava o mensageiro. Então o meu patrão funcionava assim. Você ia falar uma coisa com ele, então se tentava às vezes manipular toda a situação, e ele perdia mais dinheiro com isso sem saber. Eu lembro uma vez que um cara tinha feito uma matriz que tinha dado errado lá, a matriz
É um equipamento assim, de uns 30 mil reais, uma coisa assim, na época, né? Uma atriz caríssima. E aí não deu errado, e aí não podia comunicar ao patrão, ele não podia saber. Então, nós vamos mandar para um matrizeiro novo, um cara que cobra mais, vai custar 60 mil para a empresa, o cara não vai nem saber, porque ele não sabe lidar com a informação. Ele ia atacar a pessoa ao invés de atacar o problema. E as pessoas que sabem atacar o problema, o que elas fazem? Né? Eles entendem, eles agem com sabedoria e tentam resolver o problema e não atacar a pessoa, não destruir a pessoa. Então vamos resolver o problema ao invés de arrasar, ao invés de destruir a pessoa a pessoa que está trazendo essa informação. Né? E isso, né, o destruir a pessoa, entristece o Espírito Santo. Né? Versículo 30 fala assim que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é quem nos auxilia, inclusive, na comunicação. Nós temos isso bem claro nas Escrituras, né, que ao longo das Escrituras nós podemos ter o auxílio do Espírito Santo para a comunicação, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, no momento que nós fazemos parte de um mesmo corpo, que está muito claro aqui no versículo 25, né? Por que nós temos que falar a verdade? Porque nós somos membros de um mesmo corpo. Então, esse é o principal motivo que nos leva a falar a verdade. Então, quanto mais próximos nós somos, mais intensa tem que ser a verdade entre nós. Então, esses tempos eu estava aconselhando um casal para casamento, e a noiva, então, nos procurou e falou assim, olha, eu não vou mais casar porque o meu noivo me mentiu. Ele fez uma grande mentira lá e tal, e ela descobriu. E não é assim uma coisa tão grave, mas ela ficou, né, assim, por conta dele ter mentido, insistido na mentira, ela estava decidida a não casar mais. Né? Por que isso? Porque como eles estavam, né, buscando uma proximidade e intimidade no casamento, ela percebeu que isso seria um grande problema, porque se ela entrar no casamento com alguém que não fala a verdade para ela, então como é que nós vamos fazer parte de um mesmo corpo? Como é que nós vamos ter uma união completa, mesma linha de pensamento, sermos um time, né, enquanto o outro mente para mim? Então a mentira é algo que realmente destrói. Né? Então nós devemos ter isso na nossa mente, né? Entender a grande motivação por trás de não mentir, de falar a verdade, de falar, de ir adiante na comunicação. O principal motivo é, final do 25, né? Porque nós somos membros uns dos outros. Então, quanto mais a intimidade, quanto mais próximos nós somos, melhor tem que ser a nossa comunicação e mais honesta tem que ser a comunicação. E o último princípio que a gente tem é no versículo 31 e 32, né? Que é a ideia de agir ao invés de reagir. Então, quando nós deixamos entrar no nosso meio amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, tu vê que essas reações aqui são todas reações imediatas, né? Então alguém nos comunica algo e a gente fica amargurado. Então alguém nos comunica algo, a gente fica indignado, a gente fica irado, a gente fica, né, começa a gritar com a pessoa. Isso são reações. Então alguém te fala algo, ou te faz algo, você grita. Alguém te faz algo, você se amargura, você fica indignado. Então são formas de reagir. E a Bíblia nos incentiva não a reagir às coisas, mas a gente agir. A gente ter sabedoria e muitas vezes parar, pensar e agir ao invés de reagir. Então não é uma defesa imediata onde alguém vem, inclusive às vezes peca contra a gente e a gente vai reagir de forma, né, gritando, se rebelando, né, e fala até de blasfêmia, né, amaldiçoar a Deus, né. Então seria como, por exemplo, né, num casal, e aí tem um conflito aí, sei lá, domingo de manhã antes do culto. E aí a pessoa fala, não, então eu não vou na igreja, né? Então não vou mais na igreja porque o que adianta ficar indo na igreja? Já ouviu esse papo alguma vez na sua vida? Né? Então, pelo contrário, versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Então, ao contrário disso, é buscar ter bondade, é buscar ter compaixão, porque através do Espírito de Deus, então, que age em nós, a gente precisa aprender a ser benigno, compassivo, né? Pronto a perdoar e está sempre permitindo que essas discussões não virem simplesmente reações, né? De gritaria, blasfêmia, né? E coisas assim, mas, né, lidar de forma responsável com a comunicação. Desculpa, isso aqui é o meu remédio querendo ser tomado.
Então a comunicação, ela é a grande essência para que a gente tenha de fato, né, uma união entre nós. Seja essa união, né, marido e mulher, seja membros de uma mesma igreja, sejam, né, pessoas no contexto de trabalho, seja filhos com pais, né, tudo isso exige da comunicação. A comunicação é um preceito básico para que a gente possa tocar a nossa vida em frente de forma alegre, de forma responsável e de forma a demonstrar quem Deus é na nossa vida. A nossa comunicação, a forma como a gente se comunica, ela mostra quem Deus é em nós. E a gente mostra se a gente é um verdadeiro cristão, se a gente consegue deixar que o Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Isso se transparece, né? Isso se torna visível quando nós nos comunicamos e como nós nos comunicamos. Então a gente tem esses preceitos aqui bíblicos, né, de falar a verdade com amor, né, se manter atualizado quando nós erramos e pecamos. Nós temos que pedir perdão, acertar, né, não atacar a pessoa, mas atacar o problema e não reagir ao problema. Então são alguns princípios que eu queria deixar para vocês hoje, para que a gente estivesse pensando, né, e avaliando as nossas vidas. Eu sei que todos nós falhamos, todos nós erramos, mas graças a Deus, no Senhor nós temos solução para os problemas. E a solução está em se manter atualizado, né, constantemente pedindo perdão. O que acontece às vezes, né, a gente parece que depois de passar, já ouviu essa frase, o tempo cura todas as feridas. A gente age assim na comunicação às vezes, né? Então a gente criou uma ferida, ou a gente foi ferido, e a gente acha que o tempo vai consertar isso, né? Não, o tempo não conserta, pelo contrário. O tempo prejudica, o tempo traz mais problemas. Parece que esquecer é só questão de tempo, né? Não, existe algo mais importante, mais profundo que isso, que só pertence ao cristão, que é arrepender-se e mudar de vida. Então nós temos em Cristo solução para os nossos problemas, que não é esperar passar, não é deixar para depois, mas é atacar o problema. E atacar o problema é pedir perdão e arrepender-se daquilo que a gente tem feito, que eventualmente está errado. Então nós temos grande esperança aqui, porque Deus nos deu essa esperança. Nós temos uma esperança de podermos sim nos comunicar de forma excelente, de forma ótima, e isso traz crescimento para as nossas vidas pessoais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses princípios de comunicação que estão presentes na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque cada um desses princípios nos traz paz, alegria, harmonia, Senhor, e podemos estar crescendo, Senhor, diante de Ti, diante das pessoas, para que cada vez mais, Senhor, a gente possa ser visto por Ti como alguém aprovado, como alguém que anda debaixo dos Teus caminhos, Senhor. Que cada vez mais a gente possa ter famílias edificadas, famílias que crescem na direção do Senhor, através de boa comunicação. E que essa comunicação possa ser, de fato, algo dado por Ti para nós, e que Teu Espírito Santo esteja nos auxiliando, Senhor, nas nossas conversas, em tudo aquilo que queremos comunicar, na forma como nós nos comunicamos e no conteúdo daquilo que comunicamos, Senhor. Nos usa, nos faz crescer nessa área, Senhor. Isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.